Fala galera, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai começar a falar então sobre as concordâncias. Primeiramente, o que são concordâncias? Concordâncias em desenho técnico acontece quando a gente tem uma transição. Então, por exemplo, eu vou fazer um desenho de um canto, assim, ó, um canto a 90 graus. E para fazer a concordância desse canto aqui a 90 graus, vai ocorrer um arredondamento. Então o que vai acontecer, por exemplo, é que a gente vai colocar aqui na ligação entre esses dois cantos, a gente vai colocar um arco, por exemplo, aqui um arco de raio 20 milímetros. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que definir quais são os pontos aonde esse arco vai tocar aqui na reta. Eu vou ter que definir quais são esses pontos. Vou ter que definir aonde que é o centro dele. Então, por exemplo, aqui, ó, o centro dele está aqui. Esse aqui seria o centro. E em cima disso, a gente vai pegar o compasso lá e vai traçar aqui, então, um arredondamento. Então, a concordância é isso daqui, ó. A concordância é essa transição entre o que era a reta e começa a ficar curva. Essa transição, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser perfeita, ela não pode deixar nenhuma marca assim, ó, ela tem que ficar perfeitinha. Por que isso? Diversos componentes de engenharia são feitos sempre para arredondar, o canto sempre ele é arredondado, porque no momento que a gente aplica, por exemplo, ou constrói um componente onde ele tem um canto aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, ficou um cantinho vivo aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai ser um concentrador de tensão do material e possivelmente a falha vai ocorrer nesse ponto. Então, a gente evita sempre fazer o projeto desse tipo de canto vivo, ou seja, poderia ser um canto vivo assim, ou poderia ser um canto mal feito, como esse daqui, né? Então, se evita sempre esse tipo de situação, para que não se tenha problemas desse tipo. Além da parte estética, né? Fica muito mais aceitável esteticamente que o projeto tenha um arredondamento assim, do que ele fique com um canto vivo, um projeto todo quadradão. Então, nesse curso de concordâncias, a gente vai visualizar quais são os principais métodos que a gente pode utilizar para fazer o desenho, né? Para aplicar isso na parte do desenho técnico. Normalmente, essa parte do curso de desenho técnico é a parte onde o pessoal começa a se enrolar mais, porque antes todos os processos eram mais mecânicos, eram um pouco mais simples de tratar, era só saber o método e aplicar o método. Nesse caso não, nesse caso das concordâncias, a gente tem que começar a pensar um pouco mais no que está fazendo. Então a gente tem que saber certinho o que está fazendo ali. Então, nesse curso a gente vai passar basicamente por as duas regras da concordância. Então a gente tem duas regras, tem a primeira regra da concordância, que a gente vai usar ela sempre que a gente tiver então uma concordância entre um arco e uma reta. E a segunda regra, que a gente vai usar quando a gente tiver arco e arco. Ou seja, voltando aqui, se eu tiver uma concordância nesse caso aqui, ó, esse caso que é uma reta com um arco, eu vou aplicar a primeira regra, que é arco e reta. No caso, por exemplo, se eu tivesse um arquinho menor aqui, que tem que fazer uma concordância com um arco maior por fora, seria a aplicação da segunda regra, que seria arco e arco. Mais ou menos seria essa a aplicação, mas logo eu já vou explicar então as duas regras. E os métodos, então basicamente são essas duas regras que elas se desdobram em vários métodos, tá? Então a gente vai ter as concordâncias simples, que é simples, elas são simples porque elas têm dois elementos. Então essas concordâncias simples, elas podem ser de várias formas. Elas podem ser então
uma concordância entre um arco e uma reta. E aqui a gente tem 4 casos distintos. Ou ela pode ser entre um arco e um arco. E aqui a gente também tem 4 casos distintos. A gente vai ver todos os casos nos vídeos a seguir. E pode acontecer também de ocorrer as concordâncias duplas. Pode ocorrer também as concordâncias duplas. Aí essas concordâncias duplas, elas têm 3 elementos. Na verdade, o que a gente vai fazer nas concordâncias duplas são 2 concordâncias simples. Basicamente vai ser isso. Mas a diferença sempre vai acontecer, que nas simples a gente tem 2 elementos e nas duplas 3 elementos. E aqui tem mais casos, né? Então aqui a gente tem, nas duplas, a gente tem um caso que é reta, arco e reta. E nesse caso aqui a gente tem 7 casos distintos. Ou a gente pode ter aqui então também reta, arco e arco. E aqui terão 2 casos. E a gente pode ter também arco, arco e arco. E aqui a gente vai ter 3 casos. Ao todo aqui então são 20 possíveis situações que a gente pode trabalhar em concordâncias. Então aqui são 20 situações que a gente pode trabalhar em concordâncias. O que acontece é que todas essas 20 situações são derivadas da primeira e da segunda regra. Então acontece que se eu souber de cor aqui, ou se eu aprender muito bem quais são a primeira e a segunda regra, as outras, todos esses casos aqui, eles vêm por consequência. Ou eu posso decorar todos esses casos aqui e a gente vai ter sempre a primeira e a segunda regra. Eu acho mais fácil aprender a primeira e a segunda regra e depois a gente então fazer a aplicação disso em cada caso. Certo? Então, pessoal, nos próximos vídeos a gente vai ver então no próximo quais são as regras e a gente vai deixar aí abaixo na descrição do vídeo o link para os demais casos de concordância. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu! Não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever em nosso canal. Valeu!